Bom, nesse vídeo eu queria usar uma novela da Rede Globo de televisão para te ensinar a ciência da religião. Você topa? Ou você é daquelas pessoas chatas que não entende o que é uma empresa de telecomunicação e não entendendo tem raivinha de, das empresas de telecomunicação, né? E aí não gosta de novela também. Porque é assim, né? No decorrer da minha vida eu conheci várias pessoas chatas, né? Que uma hora não pode assistir a Globo porque ela ataca os costumes. Aí outra hora não pode assistir a Globo, né? Porque é a mídia golpista, né? E agora também não pode assistir a Globo porque é a extrema imprensa. Ou seja, cambada de gente chata, né? Muitas vezes incompetente em matéria de análise do que é uma empresa e como uma empresa funciona. Aí fica com raivinha dos produtos que a Rede Globo faz. E pior, né? Quer controlar o lazer alheio, né? Aí a gente não pode assistir novela, né? Então, se você não pertence a esse grupo de pessoas chatas, né? À esquerda, à direita, à diagonal, à debaixo da terra, sei lá de que lado você é na política, né? Mas tem gente que só quer controlar o lazer alheio, né? Pouca coisa tem a ver com política. Então, se você não pertence a essas pessoas, talvez eu consiga te dar uma boa lição de ciência da religião aqui, utilizando uma novela, mesmo que você não seja noveleiro ou noveleira, né? Se você não for uma pessoa que gosta de novelas, ainda assim você vai conseguir aprender uma coisa interessantíssima aqui envolvendo religião. Agora, qual novela que eu quero falar? Quero falar de A Força do Querer, que é uma novela que passou em 2017 e está sendo reexibida agora, né, por conta das questões do Covid, e que no mês passado, assim, em outubro, chegou numa cena muito interessante da Maria Fernanda Cândido, né, que é a atriz que interpreta a Joyce na novela A Força do Querer. A Joyce, ela é uma mulher conservadora que preza pela sua família, cuida, tem um carinho enorme com a sua cria, né? Seus dois filhos, o Rui e a Ivana, e que é o casamento ideal, o casamento dos sonhos pro Rui. E aí encontra a nora ideal, que é a Cibele. Se apaixona pela Cibele e faz de tudo pelo casamento dos dois, cuida, faz das tripas do coração, né? Pra cuidar da sua nora, no caso, e cuidar do casamento com o Rui. Só que tem um problema. O Rui, lá pelas tantas, se encanta com a Isis Valverde, né? Na novela ela ganha, né? Ela interpreta aí a Ritinha, né? E o Rui abandona tudo pra casar com a Ritinha. Pronto, deu a zebra. E a Joyce fica desesperada. Ela não sabe o que fazer para impedir esse casamento, porque ela quer que o filho dela fique com a Cibele. Ela não sabe o que faz. E ela age de um jeito, age de outro, e tudo dá errado, nada dá certo. Mas aparece uma luz no fim do túnel. Assim. Durante o casamento do Rui com a Ritinha, a lua de mel, passando ali, né, nos primeiros momentos ali do casamento dos dois, chega a Joyce a notícia que Cibele está grávida. E Joyce se apega àquilo. Por quê? Porque Cibele estando grávida pode ser uma coisa que balance o Rui para abandonar o casamento da Ritinha e ficar com Cibele, que era o sonho dela, Joyce. E a Joyce se apega àquela criança. Pô, Cibele tá esperando um filho. Esse sim é o neto que eu quero ter. Né? Diferente do neto da Ritinha, né? Que é uma pessoa estranha, que caiu de paraquedas na minha família. Essa aqui é a nora que eu queria, que é a Cibele. Ela se apaixona por essa criança e ela se apega, começa a separar roupinhas antigas do Rui para poder dar para essa criança. Inclusive tem um arranca-rabo danado com a Ritinha. E aí fica nessa expectativa até um dia em que cai uma bomba na cabeça da Joyce. A Cibele grava um vídeo ironizando o término do noivado com o Rui e falando que perdeu a criança. Não entra em detalhes, mas fala que teve uma espécie de aborto, perdeu a criança, a filha do Rui. Aquela notícia cai como uma bomba na cabeça da Joyce. A Joyce vai pro seu quarto, ela para e ela chora copiosamente. Destruída. Porque a chance que ela tinha de recuperar o casamento do filho, colocando no rumo que ela sempre sonhou, agora acabou. E pior, aquela criança que ela estava tão apegada, tão apaixonada, morreu.
por um aborto espontâneo, não se sabe, mas de alguma maneira ela perdeu o seu neto. E ela sofre. E ela sofre muito. Só que tem um detalhe nessa história toda que deixa tudo mais confuso. Nunca existiu criança alguma de Cibele. Essa gravidez foi uma mentira que Cibele contou para se vingar do Rui. Essa criança não existe e nunca existiu. Esse aborto também é uma mentira. Agora, isso pouca diferença faz para quem quiser de fato entender o sofrimento de Joyce. Quem quiser entender a vida de Joyce e o sofrimento dela e os sentimentos dela e aquilo que ela fez após essa cena, dela ficar completamente destruída porque perdeu um neto, não pode tratar como se esse neto não existisse. Tem que entender que esse neto ou esse pseudoneto era real na vida de Joyce. Eu não sei se com a minha descrição você conseguiu captar a narrativa. Se você assiste novelas, como a minha sogra fazia, a ela eu dedico esse vídeo, né, você provavelmente está sabendo da cena que eu estou falando. Você vai lembrar, porque é uma cena muito marcante de Joyce. O sofrimento dela pelo neto que nunca existiu. Por que eu estou contando essa história toda? Por causa de uma teoria interessantíssima que um escocês colocou na jogada quando a gente começou a ultrapassar, na ciência da religião, essa briga de métodos entre um estudo que quer analisar as religiões empiricamente, com um olhar mais de fora, e um estudo que quer mais de dentro, mais empático. O Infanley, próprio aí da fenomenologia como um todo, um estudo que, olhando para dentro, conseguisse sistematizar também. Essa diferença entre o olhar de dentro e de fora era muito complexa na ciência da religião, ela é muito complexa na ciência da religião e tem uma contribuição desses escocês, Roderick Ninian Smart, que é um cara que contribuiu muito, principalmente com as séries da BBC. Quando você ligar a televisão e ver algum documentário da BBC sobre religião, se for algum documentário feito antes dos anos 2000, provavelmente tem a mão do Ninian Smart ali. Ele foi consultor da BBC por muito tempo. E ele criou o departamento próprio de ciência da religião no Reino Unido. É uma coisa interessante. O Reino Unido se viu de pilar para dispersar a ciência da religião. Foi um grande fórum por causa do dinheiro do Lord Gifford, mas não tinha dentro do Reino Unido um departamento dedicado à religião, propriamente dito, não. Quem vai criar o primeiro departamento e fundar ali algum tipo de ciência da religião é o Ninian Smart. E no meio das suas brigas ali, entre o que é a ciência da religião e aquilo que é praticado nas outras ciências, incomodava muito o Ninian Smart o pressuposto de que os deuses não existiam, que muitas vezes era praticado por historiadores, por sociólogos, por antropólogos. Se você tem conhecimento em antropologia, deve lembrar aí do Evans Pritchard, que na sua frase clássica, é óbvio que bruxaria não existe. Mas lá pelas tantas, no mesmo livro, ele vai falar que ele viu bruxaria. Então, como não existe se ele viu? Essa contradição na hora da gente falar da religião é a contradição na hora de entender o sofrimento de Joyce. Por quê? Não interessa se o neto existe ou não. Se você quiser entender o sofrimento de Joyce e aquilo que está acontecendo com ela naquele momento, você tem que presumir que aquela criança era real no mundo de Joyce. Ou seja, na visão de mundo de Joyce. A forma como o mundo era concebido pela Joyce era um mundo em que ela de fato ia ter um neto, filho da nora predileta, que era a Cibele, não da Ritinha. E aí você começa a entender várias coisas sobre religião. Porque não importa se os deuses existem ou não. Existem coisas na religião que você precisa assumir a realidade dos deuses para as pessoas, senão você não vai entender a religião como um todo. E o Ninian Smart argumenta isso, especialmente para falar que retirar Deus da jogada não é uma boa ideia quando você vai analisar a religião alheia. Você pode acabar vendo a religião de um jeito que ela não é.
E aí a diferença entre o existente e o real, entre a realidade e a existência. Nem tudo o que existe nos é real. O coronavírus sempre existiu, aparentemente. Mas só agora ele se tornou real para nós. Nós entramos em contato com ele, porque há muito tempo ele fazia parte da realidade só dos especialistas, aí epidemiologistas, né? Quem estudava. Agora não, ele é uma realidade para quase todos os seres humanos. Ele existia, mas ele não era real. E nem tudo que é real existe. E às vezes a gente tem uma profunda dificuldade em diferenciar o que é real e o que existe. Há certas coisas que a gente não consegue de fato falar se existe ou não. Essa é a posição que o Nini Smart defende para a forma como nós deveríamos lidar com o sobrenatural nas religiões, com os deuses nas religiões. Tratá-los como se eles fossem reais para as pessoas. E nesse sentido, a ciência da religião precisa de fato se tornar uma ciência de pessoas. Porque não dá também para a gente afirmar que os deuses existem. Porque a explicação que depende de deuses, ela não é universalizável. As religiões não dizem sempre a mesma coisa. Elas dizem muita coisa diferente. E aí está a crítica do Nini Smart a Joaquim Var, ao Otto e, de certa maneira, ao próprio Eliade. Pelo menos esse Eliade do início da carreira, que falava do sagrado como se fosse uma coisa que de fato existe, e não uma percepção humana, como o próprio conceito de hierofania do Eliade poderia levar a conduzir. Mas o Eliade usa uma linguagem ambígua, em que às vezes parece que ele afirma que os deuses de fato existem. Não importa se os deuses existem ou não. O que importa é que a realidade, tal como é concebida pelos religiosos, pressupõe esses deuses. Por isso que um católico não reza que crê no diabo, porque não é uma afirmação sobre o acreditar. É uma afirmação sobre confiança. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Significa o quê? Significa que a pessoa confia em Deus. Ela não é uma declaração científica sobre a existência. E nessa perspectiva é que nós deveríamos analisar as visões de mundo, tratando os deuses concebidos nessas visões de mundo como se fossem de fato partes desse mundo, partes da realidade. Tal como ela o é na existência? Não, porque existem coisas que a gente nem consegue responder pelos procedimentos científicos. Mas se você quiser entender as pessoas, você vai ter que assumir que os deuses são reais para aquelas pessoas. Ter um ateísmo menos militante. Ou, nos termos do Nini Smart, um agnosticismo metodológico. E assim você conseguiria trabalhar as visões de mundo, né? Essa não é a única contribuição dele, ele também vai trabalhar algo parecido com Joaquim Var, né? E que as visões de mundo têm várias dimensões, né? Uma dimensão social, uma dimensão estética, uma dimensão cultural, né? Uma dimensão legal. Enfim, ele tem uma teoria em que as religiões têm várias dimensões. E pelas dimensões você consegue conversar, por exemplo, com uma sociologia e aí analisar qual é a dimensão social da religião. Sim, você conseguiria fazer isso. Mas em tudo isso, ainda é necessário, tanto para fazer um estudo empírico quanto para fazer um estudo sistemático, presumir que os deuses são reais para as pessoas que neles confiam. Elas confiam neles e não só acreditam, como se fosse uma questão de verdade ou mentira. Espero que você tenha entendido, né? Isso aqui é uma contribuição do Nini Smart, inclusive para enfrentar esse problema se é melhor pesquisar a religião sendo religioso ou sendo ateu, né? Mas não é a única contribuição que vem aí na língua inglesa. No próximo vídeo eu converso sobre a Rita Gross, que vai questionar a tentativa de ser imparcial. Porque se você observar bem, o agnosticismo metodológico do Nini Smart tem a ver com como perceber melhor as religiões, mas também tem a ver, né, com, de certa maneira, aí, quem está em melhor posição para entender as religiões. Né? Se alguém que é religioso, se alguém que é ateu, em algum momento ainda volta esse velho dilema, né? E a Rita Gross vai, de um ponto de vista feminista, fazer uma provocação nessa teoria e rearranjá-la. Né? A gente se vê, então, no próximo vídeo para conversar disso, tá bom? Se inscreva no canal para você não perder, porque senão o vídeo vai subir e você não vai nem ficar sabendo.
tá bom? E se gostou desse vídeo, envia aí para os seus amigos aí, né? Compartilha, né? E não esqueça, né, já que você gostou, de dar o like. Se não gostou também, pode dar o dislike, não faz diferença, né? À medida em que as pessoas se engajam com like ou dislike, né, o vídeo começa a ser percebido como sendo relevante no YouTube, e aí pode ser que ele apareça para outras pessoas. Tá bom? Faz isso aí, que a gente vai tocando aqui o nosso curso de Introdução à Ciência da Religião. Espero que a historinha da novela tenha ajudado você a entender melhor a teoria do agnosticismo metodológico, ou então o posicionamento, né, do agnosticismo metodológico do Nina Smart. Certo? Até mais.